Dando continuidade aos milagres de Jesus, hoje vamos ver o milagre do cego de Jericó. A história do cego Bartimeu está na Bíblia em Lucas 18, do 35 ao 43. Quando Jesus caminhava com os discípulos pelas cidades e vilarejos, muitas pessoas o seguiam. Um dia, quando estavam próximos à cidade de Jericó, Jesus e os discípulos passaram por um homem que mendigava na estrada. O pobre homem era cego e chamava-se Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu a multidão de pessoas que passava, perguntou o que estava acontecendo. "Estamos seguindo a Jesus de Nazaré", respondeu-lhe. Bartimeu havia ouvido falar de Jesus e de como ele curava os doentes. Ele queria encontrar Jesus, então começou a gritar: "Jesus, tenha misericórdia de mim!" Algumas pessoas não achavam que o mendigo deveria ficar chamando por Jesus daquela forma, então lhe disseram para ficar quieto. Mas Bartimeu queria que Jesus o ouvisse. "Jesus, tenha misericórdia de mim!" gritou até mais alto. As pessoas começaram a se sentir incomodadas e irritadas com aquele mendigo. Jesus ouviu Bartimeu chamar e parou de caminhar. "Traga o homem para mim", disse Jesus. "Pode ficar feliz, Bartimeu", alguém disse. "Jesus quer vê-lo." Bartimeu ficou de pé e caminhou até Jesus. "O que você quer que eu faça?", perguntou Jesus para Bartimeu. "Mestre", Bartimeu respondeu, "quero enxergar." Jesus então disse: "Recupere a visão, a sua fé o curou." Instantaneamente, Bartimeu conseguiu ver. Foi um milagre, Jesus o curou. Bartimeu ficou tão feliz que começou a pular de alegria. Louvou a Deus pela resposta e seguiu Jesus o resto do caminho. Meus amores, gostaram do videozinho? Então a tia fez com o maior carinho, tá? E cada vez a tia vai ver se traz um negócio diferente assim pra vocês. Então deixa eu te explicar com relação ao que foi pregado. Bartimeu, ele era cego desde criança. E assim, nem nome esse menino tinha, porque... o nome dele é Bartimeu. Mas assim, entenda, naquela época, Bartimeu significava bar, quer dizer filho, né? Na tradução deles lá, significava filho. E Timeu, que vinha depois de bar, que no caso é Timeu, era o nome do pai. Então o nome dele significava filho de Timeu. Então quer dizer, ele não tinha um nome dele, ele era conhecido como filho de Timeu. Por isso que chamavam ele de Bartimeu. Então assim, ele ficou cego quando criança e tinha muita dificuldade para fazer as coisas, porque vocês imaginam como que é a vida do cego. Você não enxergar para onde está andando, você não enxergar onde você está esbarrando, para onde você está indo, então você corre o risco de tropeçar, de cair, de bater numa parede, ou mesmo com uma bengala, você consegue ir tateando assim, né, e vendo onde está o chão, mas e aqui as coisas que estão aqui nessa altura? Ele não vai andar com a bengala assim, fazendo assim com a mão, né? Então, às vezes tem algum ferro, alguma madeira, e ele constantemente devia bater a cabeça. Ele não tinha ninguém que o ajudasse, e eu acredito que ele também não tinha nenhum cão-guia, porque nessa época nem existia isso, né? Mas devia ser muito difícil para ele. E assim, naquela época, eles não recebiam nenhum tipo de recurso de ninguém. Era só doação que as pessoas faziam de coração. Então ele ganhava comida, porque como que uma pessoa cega naquela época ia trabalhar, né? Hoje ainda até dá, mas naquela época não tinha como. Então ele recebia doação de alimentação, ele não trocava roupa, ele male tomava banho, era muito difícil. Para ele pedir esmola, ele tinha que chamar a atenção. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ele fazia. Porque naquela época ele tinha que fazer barulho para chamar a atenção das pessoas, né? Então ele usava uma caneca
para pedir esmola, uma latinha, alguma coisa assim que fizesse barulho as moedas dentro. Então você imagina ele balançando aquela latinha. Tem uma latinha aqui que eu peguei para vocês verem. Imagina, né? Uma latinha com moedinha dentro. Então ele ficava fazendo alto, né? Ele ficava fazendo isso. E quando ele balançava com muita força, tropeçava e essas moedas caíam no chão, como é que ele conseguia pegar de volta? Então eu vou ensinar aqui para vocês verem a dificuldade, tá bom? Então, ó, ele tava aqui, lá, sentadinho no canto dele, porque ele não podia ficar andando porque ele era cego, né? Então ele ficava sentadinho e ele as moedinhas caíram no chão. Eu não sei se dá pra vocês verem onde que tá as moedinhas aí. Agora você imagina ele cego lá, né? Ó, achei uma. Olha, não tem mais? Nossa, tinha tanta moedinha aqui. Achei outra. Então imagina, eu achei duas. E são, ó, tem mais uma, 3. Você não pega não, viu, Ana? E mais uma, 4. Então você imagina, para ele já era difícil ser cego, né? E ele ainda tinha que... Não, daqui. Isso aqui é para as crianças. E ele ainda tinha que lidar com essa situação de perder as coisas e ter que encontrar sem enxergar. Então ele era muito triste. Ele vivia muito triste. Olha a carinha dele. Olha a boquinha dele. Ele era muito triste. Mas ele vivia na rua pedindo. Por ele ser triste, quando a gente tá triste, chateado, magoado, com raiva porque as pessoas não cuidam da gente ou não querem saber de nós, não se preocupam, imagina a cabeça dele. Ai, que bonitinho. Imagina a cabeça dele, né, como ficava. E então o coraçãozinho dele devia ser assim, olha, não é nem vermelho o coração dele. Rasgado, sujo, todo machucado. E aí quando ele ficou sabendo de Jesus, ele viu uma esperança de voltar a enxergar. Porque ele sabia que Jesus fazia milagres. E ele conhecia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele chamou Jesus de filho de Davi. Ele não chamou Jesus de Messias, de mestre. Ele chamou ele de filho de Davi. Então ele sabe que Jesus veio da descendência de Davi. Então o coraçãozinho dele estava sujo. E ele estava muito triste. E aí Jesus pergunta para ele. Quando ele consegue chegar até Jesus, gritando, porque as pessoas queriam impedi-lo de chegar até Jesus. Então ele gritou, ele bradou, ele falou em voz alta para Jesus ouvi-lo. E é assim a nossa oração. Quando a gente ora e ora e ora, Jesus nos ouve. E o que Jesus fez? Parou de caminhar e falou, traga ele até mim. Eu quero falar com esse homem, eu quero saber o que ele quer. E quando Jesus quando Bartimeu chega até ele, Jesus sabia qual era o problema dele. Jesus conhece o nosso coração, conhece os nossos problemas. Então Jesus sabia, ele sabia o que Bartimeu precisava, que era enxergar. Mas Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Por quê? Porque Bartimeu podia ter falado, eu quero água, eu tô com sede. Ou eu quero comida, estou com fome, quero uma manta, estou com frio. Eu quero uma casa para morar porque eu não tenho. Mas Bartimeu foi muito sábio. Ele sabia que tudo isso uma hora ia acabar. Não é? As coisas do mundo uma hora acabam. Então ele pediu algo que ele conseguiria conquistar todas essas coisas. Que é, eu quero enxergar, eu quero ver. Eu preciso ver. Eu não consigo viver sem ver. E aí Jesus, olhando para ele, falou para ele, a tua fé te curou. E no mesmo momento que ele falou isso, a tristeza de Bartimeu já ficou diferente. A tristeza dele iria sumir. Por quê? Porque ele passou a enxergar. E enxergando, a tristeza dele foi embora. Ele passou a ficar feliz.
Olha o sorrisão dele. E aí, ele fica tão feliz, que o que acontece? Ele começa a seguir Jesus, ele quer ficar perto de Jesus, porque ele sabe que Jesus é a luz que iluminou os olhos dele. Então, o coração dele estava sujo, triste, magoado, decepcionado. E aí, quando Jesus fala com ele, Jesus vem dentro dele e o ilumina. E nesse momento, o coração dele fica limpo. Ele esquece a dor, ele esquece o sofrimento, ele esquece as mágoas e ele fica iluminado por Jesus. Então é isso que nós devemos fazer, meus anjos. Nós devemos buscar a Deus, confiar em Deus e saber que Ele pode todas as coisas. Mas nós também temos que ter sabedoria para saber pedir a Deus. Principalmente fazer como Bartimeu fez. Como é que ele agradeceu a Jesus? Pulando de alegria, com louvores, e seguiu Jesus. Nós também devemos louvar muito ao Senhor, dar muita glória a Ele e segui-lo. E como é que a gente segue? Lendo a palavra, assistindo as ministrações, obedecendo o papai e a mamãe, né? Então, meus anjos, é isso. A ministração de hoje é essa. Foi sobre o milagre de Bartimeu e a alegria que ele ficou quando ele alcançou esse milagre, né? Meus queridos, eu tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Orem muito, porque tem muitas pessoas sofrendo. Não só com o coronavírus, né? Com outras doenças. Mas eu creio que logo, logo estaremos juntos lá na igreja, tá bom? Então recebam a bênção final. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador esteja sobre você e a sua vida e venha te trazer muita paz, muita calma e muita alegria. Receba agora dizendo assim seja bem alto e bem forte. Assim seja. Agora repita com a tia. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Meus anjos, fiquem com Deus e que o Senhor Jesus os abençoe grandemente, tá? Beijos mil, gente. Tô morrendo de saudade. Tchau!